Amém. Ok. Tudo bem com vocês? Felizes no Senhor? Imunizados? Quantos já estão imunizados? Já vacinaram? Alguns já vacinaram, glória a Deus. Também já? Não, né? Joia, joia. Como a gente sempre faz, né? A gente buscando aí também contextualizar com os momentos que a gente está vivendo. Hoje é uma noite de ceia do Senhor, mas é também uma noite de meditação na Palavra de Deus. E quero convidar você a meditar, abrir a Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 24. Vamos ler somente alguns versículos. Mateus, capítulo 24, somente o versículo 11 ao 14. Encontraram? Vamos lá, vamos ler juntos a Palavra de Deus. Amém? Diz assim a Palavra de Deus, versículo 11 ao 14: E numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo como testemunho a todas as nações, e então virá o fim. Ok? O capítulo 24 aqui de Mateus, todo o capítulo é um capítulo que está falando das coisas do fim dos tempos. E duas coisas acontecem no fim dos tempos. Aconteceu a destruição de Jerusalém no ano 70 depois de Cristo. Isso está na história também, e é o que dificulta às vezes a interpretação desse capítulo, que a gente não sabe o que é que está falando diretamente sobre a época da destruição de Jerusalém e as coisas do fim. Então isso dificulta um pouco, mas esse capítulo mostra então esse período onde Jerusalém foi destruído no ano 70 depois de Cristo, e também falando da volta de Cristo, nos momentos finais da vinda de Jesus. É um capítulo que nos chama a atenção às coisas do fim. Está preparado para a volta de Jesus, como nós cantamos aqui nessa noite. Agora, o que acontece com as pessoas que tomaram a vacina, que foram imunizadas com a vacina? Elas ficam preparadas para enfrentar o vírus, não é isso? E outras coisas mais. Não é isso, gente? As pessoas que estão aí imunizadas, nós esperamos e cremos que vai dar tudo certo, que a vacina será a bênção, já está sendo bênção na vida de muitas pessoas. As pessoas que vacinam ficam imunizadas, preparadas para enfrentar o vírus. Não é verdade? Agora, é isso que eu quero trazer com vocês, meditando nesse texto. Como então é o preparo das pessoas que são imunizadas espiritualmente? As pessoas que são imunizadas espiritualmente. Pode ser algum instrumento aqui que está aberto, né? Está dando uma microfonia. Ok, gente? Então, qual é o preparo das pessoas que são imunizadas espiritualmente? Vamos meditar então nesse texto aqui. Primeiro preparo que a gente vê nas pessoas imunizadas espiritualmente é que eles estão preparados mentalmente. Preparados mentalmente. Como assim? São pessoas que pensam, que analisam, não são pessoas levadas por qualquer teoria, sem que ela avalie, analise, inclusive sobre a espiritualidade, como nós estávamos aqui apresentando a Lília e conversando. Ela precisa aprender, entender, pensar, para que ela venha tomar a verdadeira decisão dela. A fé, ela é pensante, você não é levado por movimentos. Então, ser preparado mentalmente é exatamente ter uma cabeça pensante. Há uma igreja no Novo Testamento, no livro de Atos, a igreja de Bereia, que quando os apóstolos estavam pregando, essa igreja ficava olhando no texto bíblico, analisando para ver se os apóstolos estavam pregando corretamente conforme a Bíblia. Não é interessante? E muitas vezes a gente fica ouvindo pessoas, a gente até diz assim, a mensagem do Léo, a mensagem do pastor Léo. Eu não tenho mensagem nenhuma para te dizer. O que eu tenho a te falar aqui é a Escritura Sagrada. Essa é a verdade, a autoridade sobre nossas vidas. E nós temos que analisar a Escritura Sagrada nesse lugar, amém? Então eu quero te dar alguns exemplos na Bíblia sobre a importância de estar preparado mentalmente.
não precisa abrir, vou apenas citar alguns textos. Romanos 8:5 fala sobre viver na carne ou no espírito, ou seja, na natureza humana, nas nossas escolhas, nas nossas vontades, ou viver pela vontade do Espírito Santo. E como que ele fala lá? Quem vive da carne ou segundo o Espírito tem a mente voltada para essas coisas. Você quer saber como você está vivendo? Olha como você está pensando. Se sua mente está voltada somente para a terra, somente para as coisas daqui, você está tendo a mente voltada às coisas da natureza humana somente. Outro exemplo sobre a importância da mente, Romanos 12, 1-2, fala que nós não devemos tomar a forma do mundo, ou nos amoldar de acordo com a sociedade, mas nós devemos ser transformados pela renovação da nossa mente, ter uma mente renovada. E de que forma, Léo, que a gente se renova a mente? Pela Escritura Sagrada. Sua mente pode estar seguindo tantas teorias que está te levando por água abaixo. A forma que você está entendendo e recebendo conhecimentos pode estar te prejudicando. Outro exemplo, Filipenses 4:8. Diz assim, que nós devemos pensar em tudo que é verdadeiro, nobre, puro, correto, amável, tudo que tem boa fama, excelente ou digno de louvor. Pense nessas coisas. Um outro exemplo, 1 Coríntios 2:16, diz que nós temos a mente de Cristo. O que significa isso? Nós temos a maneira de pensar de Jesus. Ter a maneira de pensar que o Senhor Jesus tem. Então veja só a importância de estar preparado mentalmente. Aí, Léo, o que isso tem a ver com o texto que nós lemos? Versículo 11 fala que surgirão numerosos falsos profetas e enganarão a muitos. Veja bem, gente, primeira verdade, surgirão falsos profetas, falsos ensinos, falsas religiões, falsas igrejas, falsos pastores. A Bíblia está dizendo categoricamente que surgirão, não adianta você tentar impedir, ok? Então significa que nem todo cristão, nem toda profecia, nem toda ação social, nem todo louvor, nem toda mensagem, nem toda igreja pode ser verdadeira. Tem coisa falsa também. Já viu aquele pessoal que, quando você vai pagar algo com dinheiro, agora a gente usa tanto cartão que a gente nem pega dinheiro, mas o pessoal do caixa, eles têm uma técnica, né, que eles vão lá para conferir se a nota é verdadeira. É isso. Tem religião também que não é verdadeira, tem fé também que não é verdadeira. Surgirão falsos profetas, agora outra informação, e eles enganarão a muitos. Fica com raiva da Bíblia, é a Bíblia que está dizendo, enganarão a muitos. Agora uma notícia boa para nós, se nós estivermos em Cristo, nós não entraremos para essa estatística, nós não seremos enganados. Se nós estivermos preparados mentalmente, imunizados espiritualmente, nós não seremos enganados. Versículo 24, do mesmo capítulo que nós lemos, diz assim, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais e maravilhas para, se possível, enganar até os eleitos. Se possível, mas não enganará aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém, gente? Você está preparado mentalmente. O que é importante disso? De preparar a nossa mentalidade. Nós lidamos com uma época, talvez a maior delas, de fake news. Nunca se viu tanta coisa sobre fake news como nessa época que nós vivemos. Parece que o que está se importando hoje não é falar a verdade, e sim manipular as pessoas. Há um seriado no Netflix, chama Dilema das Redes Sociais. Quem já assistiu esse seriado? Dilema das Redes Sociais. Só uma pessoa ali, ó. Muito bom. Duas, né? Que eu também. 3 comigo. Mas aqui do auditório, o dilema das redes sociais. Eu acho legal a gente assistir, para a gente pensar. Tem uma frase que eles citam, que eles dizem que só há duas indústrias que chamam seus clientes de usuários. O de drogas, a indústria de drogas, e o software, né, as redes, a tecnologia. Você está sendo um viciado, um drogado. Você está sendo... Você virou um craqueiro, né, usar essa linguagem assim, pela rede social. O negócio é terrível e nos leva a pensar muito. E é importante isso, gente. Outros exemplos, só para a gente pensar na importância de preparar-se mentalmente.
Um lutador, quem gosta de assistir MMA, essas lutas assim, quando o lutador vai lá se apresentar para a batalha, é muito comum um ficar afrontando o outro, falando coisas, às vezes xingando. Para quê? Para desestabilizar ele emocionalmente, mentalmente. É uma estratégia. Outro exemplo, nós vivemos numa época que a mentira é tanto falada que ela se torna uma verdade. Tem coisas que é uma mentira, mas todo mundo está falando e ela se torna uma verdade na vida das pessoas. Outro exemplo, tem coisas que são meias verdades, mas continua sendo mentira. Se é uma meia verdade, ainda é mentira. Então eu quero dar um exemplo para você. Tem uma imagem aí de duas pessoas. Quando você ver essa imagem, como você interpreta essa imagem? O que significa essa imagem para você? Hein? Dois homens ali, assim, próximos. O que é essa imagem para você? Pode falar sem vergonha. Hã? Um falando no ouvido do outro, tá bom. O que mais? Judas, o pessoal é crente. Pode ser um casal gay também, gente, ou não? Colocado ali juntinho, sim ou não? Agora, se a gente vai para entender a época, a cultura da época, que existia o chamado ósculo santo, onde homens também se beijavam. Mas qual é a cultura? O que significa isso? A proximidade, a intimidade. Então, o que é que Judas estava querendo dizer ali? Que eu sou o discípulo mais amoroso, mais íntimo do meu mestre. Essa foi a verdade? Inclusive, o Senhor Jesus disse a ele, mas Judas, você veio me trair com um beijo? Entende? Nem tudo que parece é. Ok, continuando. Agora traga para a nossa vida, gente. Olhando para a sua vida, para a minha vida. Quantas mentiras estão sendo faladas na nossa vida e a gente aceita e aceitou. Você não presta, você não serve, você não tem jeito, você é um coitado. Tem uma pessoa que tem conversado e fala, mas eu sou burra, pastor. Fala, você não é burra coisa nenhuma, para de falar essa coisa. São mentiras que foram ditas na nossa vida e nós passamos a aceitar essas coisas e ser guiados por esses pensamentos. Um fracasso que aconteceu, um erro que aconteceu na nossa vida, e aí fica aqueles pensamentos dizendo, está vendo, olha você, não tem jeito, não tem jeito. Então nós temos que estar preparados mentalmente para enfrentar esses desafios, essas mentiras que vêm contra as nossas vidas, para estar imunizados espiritualmente. Você é uma bênção, sua família é uma bênção, tem problema como qualquer outra, mas Deus está presente, Ele é Deus de misericórdia e presente na sua vida, amém? Eu quero mostrar então um vídeo para você, e você analisa essa informação agora, olha essa informação ainda dentro da ideia. Aliás, espera um minutinho, tem mais coisa aqui. Ok, antes de falar do vídeo, como é que a gente é formado? Como é que a gente se prepara nas escolas? Com estudos e mais estudos, correto? Não é isso, gente? Você estuda a vida inteira para se preparar mentalmente. O que eu trago de dica, então? Como é que a gente tem que se preparar mentalmente? Melhorando o nosso currículo bíblico, lendo mais, estudando mais, vendo o que você anda ouvindo e discutindo, buscando palavras sérias, não palavras positivas, buscando a verdade da Escritura, mesmo que ela seja dura. Outro exemplo, não leia a Bíblia como horóscopo, mas leia a Bíblia como GPS, como manual da vida. Aqui está um grande problema na vida dos cristãos. É ler a Bíblia como se fosse um horóscopo. Como assim? Vou te dar um exemplo. Aí você vai lá e abre a Bíblia. Tem gente que só lê versículo bom. Tem um negócio que se chama caixinha de promessa. Quem conhece esse negócio? Quem conhece é porque tem em casa ou já teve. O que acontece com esse negócio chamado caixinha de promessa? É que pegou só os versículos de promessa, só versículo bom, e separou. Mas veja bem, você não come só filé mignon, gente. Né? Tem um dia que você tem que encarar e comer o ovo frito, apesar que o ovo agora é muito saudável, né? Eu mesmo como bastante. Então, isso é terrível, isso é ler a Bíblia como horóscopo. Agora, imagina você ir lá e abrir a Bíblia para pegar só versículo bom, aí você abre naquele texto que diz assim, e Judas foi e se suicidou. Aí você vai entender que Deus está mandando você fazer isso? Tomara que não, amém? É isso que a gente tem que entender, como estamos lendo a palavra. Quando você lê a Bíblia como um GPS, como um manual, é mais ou menos assim, você quer ir daqui para São Paulo, ok?
viajar daqui para São Paulo. O que é que você faz? Você vai no GPS e procura lá, São Paulo, e ela vai te apontar os caminhos para chegar até São Paulo. Quando você ler a Bíblia como um GPS, você vai buscar então, como eu devo tratar o próximo? Você vai ter vários textos bíblicos que te orientam como deve tratar o próximo. Como deve ser o casamento? Você vai ter vários textos bíblicos que vão te orientar como deve ser o casamento. Como eu devo educar os meus filhos, hein, Jonathan e Mari? Na Bíblia terá vários textos mostrando como nós devemos orientar nossos filhos, como o cristão deve ser um profissional. Você vai lá na Bíblia, Gálatas, Colossenses, vai ter vários textos te orientando como você deve ser um profissional. Amém? Leia a Bíblia como GPS. Agora sim, tem um vídeo aqui para a gente testar o nosso preparo mental. O nosso preparo mental. Vamos soltar o vídeo, preste atenção no vídeo e depois eu quero ouvir o seu entendimento. Eu já fiz a minha aposta, já faz muitos dias, está lá na minha geladeira colocada ali minha aposta, mas eu fico pensando, 280 milhões. Nós somos 200 milhões de brasileiros. Se cada um ganhasse 1 milhão, ainda sobrava 80 e todo mundo ficava feliz, não, Isa? Exatamente, é muita coisa, né? E dá para pensar... Ok? O que vocês acharam? Vocês perceberam alguma coisa meio fora ou tudo está ok? Hã? A conta está errada? Ah, tem gente bom de matemática aí, hein? Quem não pegou, é só fazer reforço com o Felipe Ferreira, né? Como assim 200 milhões para 200 milhões de pessoas vai dar 1 milhão? Você ouve assim, você fica... A ideia dela foi boa, né? Foi muito boa. Quem dera fosse assim. Podia dividir mesmo, né? Tudo bem, gente? Preparados mentalmente, amém?